Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia, o primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo. Se você perdeu a resenha sobre esses, não esquece de acompanhar aqui no card aqui em cima, assim que acabar esse vídeo. Então vamos lá, Levítico foi um dos livros escritos por Moisés, faz parte do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e Levítico é o terceiro deles. Acredita-se que Levítico foi escrito cerca de 3 meses depois do povo de Israel ter deixado o Egito durante o percurso deles até a Terra Prometida. Levítico recebe esse nome por ter sido um livro escrito principalmente para o pessoal da tribo de Levi. Levi foi um dos filhos de Jacó e ele foi bisavô de Arão, então Arão fazia parte de uma tribo, da tribo de Levi. Então Arão era um sacerdote, seus filhos eram sacerdotes e esse livro foi escrito como um manual de regras a serem seguidas por levitas e sacerdotes. Confesso assim que não é um livro muito atrativo de se ler, porque é um livro que trata de muitas regrinhas, muitas situações, então acaba sendo um pouquinho chato porque tem tipos de rituais de oferta para cada um dos tipos de pecado, então a descrição era completa. Então o que você deveria fazer, qual animal você deveria sacrificar, como sacrificar, o que fazer com o sacrifício. Então, além dessas regrinhas, tem outras regrinhas do que poderia ou não ser comido, animais que poderiam ser comidos, animais que não poderiam, rituais de pureza e impureza, o que é puro, o que é impuro, rituais quanto à oferta. Eram muitos rituais e é um livro extremamente metódico, ele explica direitinho como deve ser feito cada um dos rituais. Um livro extremamente importante para o povo daquela época que usava a lei de Moisés, que fazia uso da lei de Moisés no seu dia a dia. Porém, as leis que eram utilizadas, que foram colocadas por Deus para o livro de Levítico, principalmente quanto ao sangue, a maioria dos rituais eram feitas com ofertas de animais e com sangue de animais. Lá em Levítico, capítulo 17, versículo 11, fala assim: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Então aqui fala que é o sangue que faz, que limpa o pecado. Então tinha essa particularidade de se utilizar o sangue em rituais de purificação. Essas regras não se aplicam muito bem aos dias de hoje. Por quê? Porque quando Jesus veio, ele foi o cordeiro sacrificado por nós. Ele deu o sangue dele para que nós tivéssemos o perdão dos pecados. Como diz lá em João 1,29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda em 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. No livro de Levítico foram instituídas as festas, festa dos tabernáculos, festa da colheita, até fala um pouco também sobre situações específicas da Páscoa. Então o livro de Levítico ele trata dessas festas religiosas que Deus colocou ao seu povo. Tem também rituais de sacrifício por adoração, por gratidão a Deus. Em Levítico também fala a respeito do ano do jubileu, que era a cada 50 anos, os judeus eles tinham algumas determinações para esse dia específico quanto a soltar os escravos, quanto a retornar a posse original de alguma terra que tenha sido vendida. Então esse ano do jubileu era um ano sagrado para os judeus. Como curiosidade, eu trago que Levítico é o livro da Bíblia que mais se fala sobre santidade. Especificamente, 152 vezes o livro fala sobre santidade. E um versículo que resume o livro de Levítico é o versículo que fala: sede santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Esse versículo é Levítico, capítulo 19, versículo 2. Alguns estudiosos dividem o livro de Levítico em 2 partes. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 16, que fala sobre regras de relacionamento do homem com Deus, e a segunda, do capítulo 16 até o capítulo 27, que fala do relacionamento, assim, além de com Deus, mas também com povos ao redor, com pessoas, sobre valores éticos e morais. Enfim, o capítulo 16 de Levítico traz um dos rituais mais importantes da época, que era o dia da expiação,
onde era o dia que o sacerdote entrava, né, na presença do Senhor, no Santo dos Santos, e lá ele levava um cordeiro, e lá fazia a oferta do cordeiro em troca do pecado do povo, pela purificação do pecado do povo. Esses rituais de sacrifícios do livro de Levítico nos alertam acerca da seriedade do nosso relacionamento com Deus, a seriedade da consequência do pecado na nossa vida e como nós devemos agir mediante a isso. Então, apesar de nós não fazermos mais essas ofertas de sacrifício, é extremamente importante que hoje em dia nós venhamos a orar, a entregar a nossa vida e clamar pelo perdão de Jesus, né, de Deus, através do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Então é isso, esse é o livro de Levítico. Não se esqueçam de acompanhar essa série semanal aqui no canal. Fique com Deus, que Ele abençoe você e a sua casa. Um beijo, tchau!